Olá, gente! Vou aqui gravar para vocês, tá? A nossa aula, né? Iniciando o estudo de uma nova unidade, né? Nós trabalhamos até aqui a unidade referente à relação processual, sujeitos processuais, né? E a partir de agora vamos adentrar na unidade onde vamos estudar ação e defesa, tá? Só para que vocês entendam bem o percurso que a gente está percorrendo, a ideia de estudar relação processual e sujeitos processuais é a partir da compreensão do processo, né, como o procedimento organizado em contraditório. A gente pensa de forma abstrata no processo como um instrumento constitucional de realização da jurisdição e, por consequência, da pacificação social, e esse instrumento vai ser orientado, concretizado mediante uma técnica que vai estar presente, né, nas normas do sistema processual e que vai se materializar na forma de procedimentos. Então, é muito importante que vocês tenham clareza nesse ponto do estudo de vocês sobre a distinção conceitual entre processo e procedimento, porque enquanto que o processo se apresenta a nós como sendo esse instrumento, né, por meio do qual a jurisdição se realiza, o procedimento é a técnica que detalha os atos concretamente, não é, a partir de um objetivo a ser alcançado. O procedimento, portanto, é o conjunto estruturado de atos em relação de interdependência que vão fornecer que vai fornecer para o jurisdicionado o resultado que é almejado, né, através do processo. Então, isso traz para nós a percepção de que o procedimento ele vai ser tão mais detalhado, demorado, complexo, quanto mais complexo for o litígio de fundo. Daí porque nós temos inúmeros procedimentos dentro dos variados ramos processuais para atender, né, os mais variados litígios que se apresentam na vida social. Então, a gente vai, ao longo das disciplinas de processo, estudar os diferentes procedimentos para que a gente consiga, não é, manipular essas técnicas processuais para alcançar os resultados que são almejados com a jurisdição. Então, se eu parto do pressuposto de que o processo, né, é um procedimento estruturado em contraditório, é muito importante que eu antes de efetivamente de iniciar o estudo dos procedimentos, entenda, né, a formação dessa relação jurídica processual que vai estar aí na espinha dorsal do processo e que vai possibilitar o desenvolvimento do procedimento. Daí o nosso estudo da unidade referente aos sujeitos processuais, né? Então, a gente entende a relação processual como aquele conjunto de vínculos jurídicos por meio dos quais a gente vai atribuir de forma recíproca direitos e obrigações, e esse conjunto de vínculos jurídicos vai viabilizar, não é, a própria existência do contraditório como uma dinâmica, né? Isso é, eu sempre penso no processo como sendo orientado por uma estrutura dialogal, onde eu vou ter movimentos que são praticados pela parte autora, não é? E movimentos contrapostos pela parte ré, e assim sucessivamente. Essa é a noção de contraditório, a perspectiva de que o procedimento vai ser estruturado a partir de uma simetria, a partir de uma conformidade, de um equilíbrio entre as possibilidades processuais de cada uma das partes, né? Nisso entendemos a diferença categorial entre os sujeitos parciais e o sujeito imparcial, e a partir disso, né, detalhamos as normas aplicáveis a cada um desses sujeitos processuais, inclusive estudando o fenômeno processual chamado de litisconsórcio e as intervenções de terceiros como incidentes que vão nos ajudar a mexer na relação processual. Então, a partir disso, a gente pode iniciar o nosso estudo da unidade referente à ação e à defesa. A gente já conversou sobre isso em outras oportunidades e eu insisto com vocês sempre a ideia de que o processo ele é uma dinâmica, ele é um movimento, ele é sobretudo uma história a ser contada. Existe um enredo, né? E esse enredo ele vai sendo escrito através dos caminhos, né, do procedimento. E os sujeitos processuais seriam, portanto,
os personagens que vão participar, que vão integrar esse enredo, né? A partir dessa compreensão de processo, a gente entende, né, que existe um movimento inaugural, existe um ímpeto inicial que vai mobilizar o desenvolvimento do procedimento. Isso porque nós sabemos, já estamos bastante seguros com a informação de que a jurisdição, enquanto atividade ou função estatal, se rege pelo princípio da inércia inicial. Então, a jurisdição não pode provocar o litígio, ela sempre precisa ser provocada. E a ação entra nessa perspectiva como sendo um movimento que inaugura o processo, o movimento que provoca esse start da jurisdição, né? Todos têm, de forma abstrata, o direito subjetivo de ação. Ele está previsto no texto constitucional, no artigo 5º da Constituição Federal, é um direito fundamental subjetivo, né, que todos têm, mas para que eu possa efetivamente exercer o direito de ação de forma concreta, é preciso que estejam reunidas algumas condições e alguns elementos fundamentais, que é o que a gente vai nessa unidade desenvolver. Antes que a gente possa efetivamente entender, né, as condições e os elementos para o exercício do direito de ação, é importante que nós compreendamos uma tentativa de classificação das ações civis e penais, para que a partir dessa classificação fique mais claro o estudo dos diferentes procedimentos, né? Antes de apresentar a classificação para vocês, eu queria apenas explicar um aspecto que eu acho que pode ser muito útil para que vocês entendam os diferentes escopos, as diferentes finalidades que um processo judicial almeja alcançar, né? Dentro da doutrina italiana tradicional, né, que inspirou o desenvolvimento do sistema processual brasileiro, a tutela, né, processual, ela se subdivide em 3 grandes finalidades, em 3 grandes escopos. A gente vai ter uma tutela que é a tutela de conhecimento ou tutela cognitiva, uma tutela executiva e uma tutela cautelar. Na estruturação tradicional do sistema processual que estava previsto no CPC anterior, de 73, a gente conseguia vislumbrar, né, de forma muito clara, a existência de 3 modalidades de processo e, consequentemente, 3 tipologias de ações a partir dessa divisão da tutela jurisdicional. E aí a gente tinha um processo de conhecimento, um processo cautelar e um processo de execução. É importante que vocês entendam a diferença de natureza entre essas tutelas, né? A tutela de conhecimento, ela tem por objetivo permitir, através do processo, que eu tenha, de forma horizontal e vertical, uma ampla apreciação dos elementos fáticos que estão subjacentes à causa. O que é que isso quer dizer, né? Eu tenho alguém que almeja o reconhecimento de um direito, o exercício de um direito, existe alguém que resiste à realização dessa pretensão, e aí eu vou precisar apresentar uma narrativa fática e produzir provas que corroborem essa narrativa fática e que possibilitem a análise da aplicação do direito ao caso. Então, o processo de conhecimento serve para isso, né? A cognição, que se manifesta tanto na dimensão horizontal como na vertical, ela vai viabilizar a avaliação, a compreensão de todos os aspectos, não é, fáticos e jurídicos relacionados com o litígio. Então, eu ainda não tenho certeza, eu ainda não tenho total clareza sobre a existência do direito, mas eu vou utilizar o processo justamente para ter, não é, essa compreensão, para ter essa investigação, para ter essa apreciação. E aí eu vou ter procedimentos que são típicos do processo de conhecimento. A execução, ela já se relaciona com a dimensão da satisfação, da realização de um direito que é certo, líquido e exigível, né? Então, um pressuposto fundamental da execução é o direito a ser exercido, o direito a ser satisfeito
ter, né, esse estatuto de liquidez, certeza e exigibilidade que garantam, não é, que efetivamente não existam mais, nem não existam dúvidas sobre quem é o titular, quem é o devedor, qual é a prestação, qual é a mensuração da prestação a ser satisfeita. Então, na execução, o que eu tenho efetivamente é uma tutela de cumprimento, né, forçado, uma tutela que já vai dar ao interessado a satisfação daquilo que ele almeja. Então, eu não tenho mais aqui a necessidade daquela cognição exauriente, eu não tenho aqui mais aquela necessidade de conhecer os elementos de prova, os elementos de fato, eu já vou efetivamente partir para a satisfação do que é almejado pela parte. Isso é que caracteriza a execução. É natural que, de forma subsequente ao conhecimento, exista a execução, porque se o conhecimento for no sentido de dar à parte autora aquilo que ela almeja, no sentido de julgamento pela procedência do pedido, é muito natural que, após o julgamento pela procedência, se siga um momento processual onde eu vou satisfazer a pretensão que foi reconhecida através da sentença. Para isso é que serve a execução. E, por fim, eu tenho aí um terceiro gênero de tutela processual, que é a tutela cautelar, que tem uma função muito específica no processo, que é a função de proteger o processo contra a possibilidade, né, de perda do objeto ou de perda de efetividade. Então, como o processo precisa de tempo para se desenvolver, né, todo processo, todo procedimento demanda necessariamente, a depender de sua complexidade, né, uma extensão